Olá, estudante, seja bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar as semelhanças atômicas. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Quando a gente fala de semelhanças atômicas, a gente tem que lembrar as partículas que compõem o átomo. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Prótons têm carga positiva, nêutrons não têm carga e o elétron tem carga negativa. A gente tem que lembrar também a relação das massas, né, que um próton e um nêutron têm massas aproximadamente iguais, enquanto que o elétron tem uma massa desprezível. Ele é muito leve, então tanto faz o elétron estar no átomo ou não, não vai interferir na sua massa, mas interfere na sua carga, porque cada elétron de carga negativa, ele consegue neutralizar cada próton de carga positiva. Visto isso, a gente vai começar a estudar aqui isótopos. Isótopos são átomos com o mesmo número de prótons, que é o mesmo número atômico, e diferente número de massa. O número de prótons, ou número atômico, é quem dá a identidade do átomo. Então, se um átomo tem 10 prótons, quem vai dar a identidade daquele átomo vai ser o número de prótons, e não o número de elétrons nem o número de nêutrons. Aqui nós temos os isótopos do átomo de hidrogênio. Nós temos 3 isótopos. Lembre-se, pela representação do átomo, o número que está abaixo, né, na parte inferior do símbolo, é o número atômico. Esse número representa o número atômico. O número que está na parte superior do símbolo é o número de massa. Então, esse primeiro isótopo do hidrogênio tem número atômico 1 e número de massa 1. Esse segundo isótopo de hidrogênio tem número atômico 1 e número de massa 2. E o terceiro isótopo de hidrogênio tem número atômico 1 e número de massa 3. Eles vão ter sempre o mesmo número atômico. Vejam vocês, o número atômico é sempre o mesmo, né? O mesmo número de prótons e diferentes números de massa. Então, os 3 isótopos vão ter número atômico 1, para o caso do hidrogênio, e números de massas diferentes. Né? Lembre-se que o número de prótons é o número atômico, é quem dá identidade ao átomo. Temos aqui um outro exemplo, né, de isótopos, no caso aqui do oxigênio. Embaixo, o número que está na parte inferior do símbolo do elemento é o número de prótons, ou número atômico, e o número que está na parte superior do elemento é o número de massa. Então, nós temos oxigênio com número de massa 16, oxigênio com número de massa 17 e oxigênio com número de massa 18. O número atômico é sempre o mesmo porque eles são isótopos. Logo, eles vão ter o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Já os isóbaros seriam o contrário dos isótopos. Se nos isótopos nós temos o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons e diferentes números de massa, já nos isóbaros nós vamos ter, né, diferentes números de prótons, logo serão elementos químicos diferentes, mas eles possuem o mesmo número de massa. Né? Isso faz com que um átomo seja isóbaro. Nós temos aqui o potássio, número atômico 19 e número de massa 20. E temos o cálcio, número de, perdoe-me, né? O potássio, número atômico, número de prótons 19 e número de massa 40, e o cálcio, número atômico 20 e número de massa 40. Logo, eles são isóbaros, mesmos números de massas e diferentes números atômicos, ou número de prótons, como queira. Temos aqui também outros isóbaros, nós temos o cálcio, o escândio e o titânio. Vejam vocês, número atômico 20, número atômico 21 e número atômico 22, respectivamente. Mas o número de massa é o mesmo, 42. Logo, eles são isóbaros, porque eles têm diferentes números de prótons, ou seja, diferentes números atômicos, são elementos diferentes,
tem que ser, mas possui o mesmo número de massa. Temos os isótonos. Os isótonos, eles vão apresentar diferentes números de prótons, diferentes números de massa, mas vão ter o mesmo número de nêutrons. Então, ó, são diferentes números de prótons, são diferentes números de massa, contudo, eles vão ter o mesmo número de nêutrons. E como é que a gente faz para achar o número de nêutrons de um determinado elemento? A gente sabe que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Para eu saber o número de nêutrons, basta eu subtrair o número de massa do número de prótons, ou do número atômico. Então, aqui nesse caso, o que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui número de prótons igual a 17, para esse exemplo. E o número de massa igual a 37. Quero saber o número de nêutrons. E aí, como é que eu faço para saber o número de nêutrons? Eu subtraio o número de massa do número atômico. Perdão, eu subtraio o número atômico do número de massa. Logo, nós vamos ter o quê? 37 menos 17, nós teremos número de nêutrons igual a 20 para o cloro. Aqui é a mesma coisa para o cálcio. Número de prótons é igual a 20. Número de massa igual a 40. E quem é o número de nêutrons? É o número de massa menos o número de prótons. Logo, nós também temos 20. Então, eles são isótonos porque eles apresentam diferentes números atômicos, ou seja, diferentes números de prótons. Eles apresentam diferentes números de massa, contudo, eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, são diferentes números atômicos, número de prótons, diferentes números de massa, contudo, o mesmo número de nêutrons. Isso faz com que eles sejam isótonos. E por último, nós temos os isoeletrônicos. São átomos e íons que apresentam a mesma quantidade de elétrons. Então, vejamos aqui como exemplo, aqui nós temos o íon sódio. Como é que a gente sabe que isso é um íon e não é um átomo? Porque ele apresenta uma carga aqui, uma carga positiva. Toda vez que uma espécie vier com uma carga, um sinal de mais ou de menos, a gente sabe que ele não está eletricamente neutro. Logo, ele vai ser um íon, porque os átomos eles são eletricamente nêutrons. O sinal positivo significa dizer que perdeu elétron. Lembre-se, elétron tem carga negativa. Se você perde algo negativo, você fica positivo. Como o átomo ele é neutro, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Se aqui fosse uma espécie neutra, o número de prótons é 11, porque o número atômico é 11, logo o número de elétrons também seria 11. Mas aqui não é uma espécie neutra, aqui é um íon. E como é que a gente sabe que é um íon? Por causa do sinal. Se o sinal está positivo, significa dizer o quê? Que perdeu elétrons. Mas perdeu quantos, professor? Perdeu um. Veja, perdeu um elétron. Então, ele era para ter 11 elétrons. Como ele perdeu um, ele tem 10 elétrons. São 11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. A gente já sabe que para achar o número de nêutrons, basta subtrair o número de massa pelo número de prótons, o número atômico. Aqui, o segundo exemplo, nós temos aqui o que? O íon óxido. Ele tem uma carga de -2, significa dizer o quê? Se está com uma carga negativa, significa dizer que ganhou elétrons, porque elétron é negativo. Então, toda vez que ganha elétron, fica negativo. Quando perde elétron, fica positivo. Se fosse uma espécie neutra, ele, como tem 8 prótons, teria 8 elétrons.
Mas como ele ganhou 2 elétrons, então ele também tem 10 elétrons, assim como o íon sódio. E aqui nós temos o átomo de neônio, né, que tem número atômico 10, e como ele está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, essas três espécies, o íon sódio, o íon óxido e o átomo de neônio, são isoeletrônicas, porque apresentam o mesmo número de elétrons. Vejamos aqui agora alguns exemplos, né? Alguns exercícios para a gente poder colocar em prática o que foi falado até o presente momento. Isótopos radioativos são empregados no diagnóstico e tratamento de inúmeras doenças. Qual a principal propriedade que caracteriza um elemento químico? E a gente tem que lembrar que, né, foi dito que o número de prótons é quem dá identidade ao elemento químico. Então, o átomo de hidrogênio é átomo de hidrogênio porque ele só tem um único próton no seu núcleo. Então, aquele número atômico 1 é que dá a identidade do átomo de hidrogênio. O número de prótons que está presente no núcleo de um átomo é quem dá a identidade do elemento químico. Por que isso? Porque quando ocorrem as reações químicas, o próton, que tem a carga positiva, ele permanece constante, ele não varia, né? O núcleo atômico ele não sofre nenhuma mudança durante as reações químicas, durante os processos químicos. Então, quem dá característica a um elemento químico é o número de prótons. Então, a resposta correta é a letra B, número de prótons. Aqui, no segundo exemplo, em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são respectivamente. Vejam vocês que ele falou que era um átomo. Então, se é átomo, a espécie está neutra. Se está neutra, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Já foi dado aqui o número de elétrons, 22. Então, se nós temos 22 elétrons e é um átomo, e como é átomo está neutro, nós teremos também 22 prótons. Nós podemos já descartar aqui a letra B, porque está falando que começa com 26. A letra C a gente já pode descartar. E a letra D. Ficamos entre a letra A e a letra E, né? Agora ele quer saber o que? O número atômico e o número de massa, né? Aqui quer saber o número de massa. E aí, como é que a gente faz para achar o número de massa? A gente viu que para achar o número de massa, a gente vai somar as partículas que têm massas consideráveis. A gente vai somar prótons com nêutrons, ok? Então, o número de massa é dado pela soma do número de prótons com o número de nêutrons. O número de prótons a gente já achou aqui, que é 22. Então, nós temos aqui, né, 22, que a gente achou. E o número de nêutrons foi dado na questão. O número de nêutrons é 26. O número de nêutrons foi dado aqui na questão, 26. Então, qual é o número de massa? O número de massa é 22 mais 26. Isso é igual a 48. Então, a resposta correta é a letra E. Ok? E por último, nós temos aqui mais um exemplo, né? O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo Cl1735 respectivamente. A gente tem que lembrar que na notação de um átomo, o número atômico ele vem embaixo e o número de massa ele vem acima. Aqui nós temos a representação do átomo de cloro. Então, ele tem número atômico 17. Né? Ele tem número atômico 17. Lembre-se que o número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Então, eu posso dizer
que o número de prótons é igual ao número atômico, quer dizer, e aqui o número de prótons e número atômico ele é 17. Né? Se é um átomo e está neutro, a gente sabe que quando o átomo está neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de prótons é 17. Como o átomo está neutro, o número de elétrons também é 17. E quer saber o número de nêutrons. Como é que a gente faz para achar o número de nêutrons? O número de nêutrons, a gente vai achar de que forma a gente vai subtrair o número de massa. A gente vai subtrair do número de massa o número de prótons, o número atômico. Né? E aí nós já temos aqui o número de massa, que foi 35. 35 é o número de massa. E o número de prótons é 17. E aí, 35 menos 17, isso é igual a 18. Não é? Então, nós temos aqui número de prótons, o número atômico, 17. Número de elétrons, 17. E o número de nêutrons igual a 18. Qual é a letra correta? A letra A é a letra correta. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Nós estudamos hoje as semelhanças entre os átomos. Nós vimos que são isótopos, que são isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima.